Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito das mitologias sob uma perspectiva católica. Bom, acredito que as mitologias elas podem ser utilizadas como ferramentas de apologética. Obviamente que elas não são, digamos, realmente algo que é essencial, mas é uma forma que podemos utilizar das mitologias dentro de uma apologética, por exemplo, contra um protestante, contra um ateu, para refutar diversos argumentos que eles usam para invalidar a nossa santa religião. Então, por exemplo, nós católicos temos que admitir que sim, há verdades nas mitologias, e diferentemente dos protestantes, nós não somos bárbaros que jogam tudo no lixo só porque vieram dos pagãos. Não, os católicos, nós somos uma religião racional. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Os pagãos tiveram sua contribuição na história da humanidade. Não é à toa que o próprio magistério da igreja, ao longo da história, nas figuras dos seus santos doutores, souberam aí filtrar o que veio de contribuição da filosofia grega, pagã, da qual se destaca aí o Aristóteles, Platão e Sócrates. Assim como muitos outros que também foram aproveitados, utilizando-os até o máximo em que eles podiam oferecer que não fosse contrário à fé católica. E isso fez de forma magistral o nosso mestre angélico, a saber, Santo Tomás de Aquino, que soube aí aproveitar com máxima precisão tudo que há de bom na filosofia grega. E óbvio, em outros pensadores, mas principalmente na filosofia grega, e em especial aí com Aristóteles. Bom, a mitologia, ela fez parte aí da história da humanidade, de diversas culturas e povos ao longo da história, e seria muito injusto da nossa parte dizer que isso aí não teve nenhuma relevância. Nós temos que entender que a mitologia, ela é, antes de tudo, um fenômeno que acaba surgindo nos homens. E o valor da mitologia, podemos dizer que além de poder ela fazer com que possamos compreender culturas, povos, sociedades, sistemas de crenças, a saber também o nome de determinadas coisas que tem por causa da mitologia, e também como forma de mostrar a superioridade da fé católica, uma vez que nós temos uma fé racional. E como todo mundo que estuda a mitologia a sério vai perceber que as mitologias têm algumas outras, mesmo as mais elaboradas, como a grega, vai ter coisas ridículas, completamente irracionais. E aí vamos ver a superioridade da religião católica. E por fim, o entretenimento, obviamente. Não faz mal, né, saber aí utilizar da mitologia para se entreter. Quem fez isso de forma perfeita, a pessoa que utilizou da mitologia a serviço, digamos, do catolicismo de forma indireta, porque não é uma coisa explícita, é o Tolkien. O Tolkien, com as suas obras, ele vai se valer ali das mitologias, em especial a mitologia nórdica, as mitologias ali do celta, vai também ter a própria mitologia grega, enfim. Ele utilizou da mitologia de forma maestral, magnífica, a serviço aí dos valores que são aí católicos, dos valores católicos. Então, antes de entrarmos propriamente dito no assunto, temos que esclarecer algumas coisas de matéria doutrinal, a saber o fato de que, com o Concílio Vaticano II, veio um ensinamento muito equívoco, muito errôneo, muito estranho, que é as ditas sementes do verbo. Eles são empregados aí justamente para poder fazer uma ponta de conexão, uma linha que conecta as religiões umas às outras. E isso é falso, isso é errado, porque, querendo ou não, quando se afirma que tem sementes do verbo nas outras religiões, isso quer dizer que, de alguma maneira, Deus revelou àqueles povos em algum grau. E, no entanto, nós sabemos que a revelação ela é dada exclusivamente aos católicos. Então, nas demais religiões, nas mitologias, não existe sementes do verbo. O que existe ali são partículas de verdade, digamos, que são fruto
da tradição oral que provém lá desde Adão, que foram transmitindo ao longo dos séculos e que foram ganhando aí sua forma conforme os povos que as adotavam. Então, esse negócio de dizer que nas outras religiões e mitologias a gente encontra sementes do verbo é falso. Não tem nada de sementes do verbo. O que existe ali é acidentalmente verdades que foram ali empregadas dentro daquele sistema de crenças que são ali verdades, mas que não são verdades que vêm diretamente de Deus mesmo, por meio de revelação. A revelação divina ela só parte para os católicos e não para mitologias. Tudo que está ali de verdades, elas são fruto justamente lá das tradições que vêm já desde Adão e Eva. Porque Adão e Eva eles receberam de Deus fé e ciências infusas. Isto é, eles sabiam no que crer e sabiam o que fazer. E, consequentemente, eles deram o conhecimento disso que eles possuíam para as suas descendências, que foram transmitindo para as suas descendências e assim sucessivamente. E, por conseguinte, chegamos a Noé, que é, sim, herdeiro aí, digamos, do conhecimento que vem lá dos tempos de Adão e Eva. E quando se tem o dilúvio, e sobrevive Noé e todos os demais ali membros da sua família, seus filhos, sua esposa, ele, por sua vez, passa esse conhecimento para seus filhos, que por suas vezes vão ter seus filhos, que vão dar prosseguimento a esse conhecimento, assim sucessivamente, com o repovoamento da terra. No entanto, para explicar a diversidade das mitologias que acontecem, que existe ao longo da história, é necessário compreender o episódio dos três irmãos, a saber, Sem, Cã e Jafé, a qual Sem vai dar aí a origem, digamos, vai ser a descendência direta, né, da raça eleita de Cristo. Então, ali que vai dar a descendência que vai de Abraão e que, por sua vez, de Abraão vai dar a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai ser o povo que vai guardar a fé. Então, vai ter Jafé, que vai dar origem, por exemplo, aos povos jônios, que por sua vez vão dar origem aos povos gregos, que por sua vez é na Grécia que surge a filosofia. Então eles guardam a razão, a descendência de Jafé guarda a razão humana. E por último, a descendência de Cã vai dar descendência aí a povos que são menos desenvolvidos. Isso é fato. Isso é fato. Tem pessoas que não querem aceitar coisas verdadeiras. É fato que existem povos mais e menos evoluídos. E, querendo ou não, as descendências de Cã foram esses povos aí mais primitivos. Bom, voltemos ao assunto das mitologias. Podemos concluir que há mitologias mais e menos evoluídas, ou seja, umas possuem mais verdades do que outras. Podemos fazer a comparação de que algumas possuem partículas subatômicas, outras têm átomos e outras têm moléculas de verdade. Como eu disse, as mitologias elas são caudatárias do fato de que as três descendências dos filhos de Noé, eles vão dar ali prosseguimento ao ensinamento que Noé transmitiu a os filhos deles, que deram, por sua vez, o ensinamento aos seus filhos, que deram para os seus filhos, e assim sucessivamente. Só que, como o homem é um ser que está sob o regime do pecado original, isso significa que, ao longo da história, essas interpretações das verdades de fé, digamos, e de coisas da razão, foram se modificando conforme também as paixões humanas. E também pela limitação da razão. Porque, sim, tem povos que são mais e menos inteligentes. Então é por isso que você vai encontrar sistemas mitológicos mais coerentes e outros menos coerentes. Só que todos em comum possuem o quê? A confusão, o delírio. Porque são mitos. E os mitos, ao longo do tempo, estão suscetíveis a imensas interpretações. Então você vai encontrar bizarrices em qualquer mitologia. E nesse quesito, podemos colocar aí a matéria-forma da mitologia. A mitologia, em geral, ela tenta explicar as coisas da ordem natural. Ela tenta explicar as coisas que excedem a razão, ou seja, no campo sobrenatural.
também como explicação de conceitos do mundo das ideias. Por exemplo, Atenas é a deusa da sabedoria. Então, ao mesmo tempo que ela ali é um ser pessoal, ela também é como que representa a ideia de sabedoria, de justiça. Então, vamos encontrar também esses 4 elementos em todas as mitologias. Só que existem coisas na mitologia que contribuem para mostrar que aquilo que está nas Sagradas Escrituras é verdadeiro. Então, eu já vi muito ateu que, para dizer que o cristianismo é uma farsa, eles utilizam do fato de que nas mitologias também tem coisas que estão na Bíblia. Só que o tolo não percebe que, ora, se outros povos disseram que aquilo é verdade e está de acordo com aquilo que está na Bíblia, só prova que a Bíblia é verdadeira, porque dá base, tem mais testemunhos de que aquilo é verdade. Então, por exemplo, 99% das mitologias vai ter em comum alguns conceitos. A saber, por exemplo, um Deus primeiro. Na filosofia, o que chamamos de primeiro motor. A criação das coisas, sempre por um ser uno, por um Deus, que deu aí início a toda a criação. Então temos aí o primeiro motor. Isso vai estar presente nas mitologias grega, nórdica, egípcia, chinesa, japonesa, ali as mitologias da Mesopotâmia, enfim, inúmeras mitologias. Você vai ter o próprio conceito da criação do mundo. Então você vai ter a teogonia, a cosmogonia desses povos. Em praticamente todas as mitologias você vai ter referência, por exemplo, à criação de um primeiro casal, o Adão e Eva. Praticamente todas. E aqui eu quero deixar em especial a mitologia grega. Prometeu, que é um titã, ele criou os primeiros homens com argila. Ora, argila é algo que vem da terra. E na Sagrada Escritura diz que Deus fez do barro o homem. Ou seja, está em acordo. E depois, os deuses criaram a mulher como um castigo, uma forma de punição. Na figura aí de Pandora, que era uma mulher belíssima, que se casou com um irmão de Prometeu, que era também um titã, que era o Epimeteu, e que por sua vez recebeu dos deuses o presente que é a tal da caixa de Pandora, a qual ela recebeu uma ordem direta dos deuses para que ela não abrisse aquela caixa. No entanto, assim como Eva, que foi e pegou o fruto da árvore do conhecimento, conforme no Gênesis, Pandora foi e abriu a caixa, trazendo ali todo o mal para o mundo. No entanto, uma curiosidade: todos os males vieram para o mundo. Todavia, de todas as mitologias, a grega tem uma coisa muito peculiar. É que quando ela abriu essa caixa que trouxe o mal para o mundo, a última coisa que restou na caixa era a esperança. Sim, a esperança. Porque, conforme vemos no Gênesis, Deus já deixa claro que virá o Redentor da descendência da mulher, que vai esmagar a descendência da serpente. E a mitologia grega, aí no episódio da Caixa de Pandora, deixa essa coisa peculiar, interessantíssima, que é a esperança. Então você vai ter também na mitologia nórdica o casal Ask e Embla, que são criados da árvore. Ou seja, isso é uma coisa que remete ao quê? Semente, terra, árvore genealógica. Ou seja, contribui também para o relato do Gênesis. Temos também aí os japoneses com Izanagi e Izanami, alguma coisa assim. No entanto, eles não têm uma referência clara ali de como que foi a criação. Eles só falam que não, em algum momento formou-se ali aquele casal que se chamava Izanagi e Izanami. Até onde eu sei, E os egípcios, os homens surgem por causa das lágrimas de Atum.
Então também é uma coisa que faz referência à criação do ser humano. Outra coisa que está presente em praticamente boa parte das mitologias é o dilúvio. Nós vamos encontrar o relato do dilúvio, por exemplo, com o castigo que Zeus deu à humanidade, que Zeus ficou enfurecido com a humanidade, ele mandou um dilúvio. E sabendo que ocorreria o dilúvio, Prometeu, que era o criador dos homens, avisou a um casal, que eram os mais virtuosos, digamos, ali, da região, que era Deucalião e Pirra, para que se salvassem, construíssem, digamos ali, uma arca, um barco, uma embarcação. Ou seja, tá ali, tá o relato de Noé, nos gregos. Vamos ter esse relato também ali nos contos de Gilgamesh, com os sumérios. Então, o tal do Utnapishtim, alguma coisa assim, o nome não me lembro corretamente, ele salvou ele, né, e a sua família do dilúvio. E o mais impressionante é que o relato de Gilgamesh, ele detalha a construção da barca, da embarcação, conforme está escrito lá nas Sagradas Escrituras, no Gênesis. Tu vai ter também na cultura védica, Manu, ele foi poupado, né, e ele recebeu dos deuses, inclusive como presente, uma mulher que se chamava Hilda, alguma coisa assim, Ida, e ele foi poupado desse dilúvio e repovoaram aí o mundo, novamente, conforme o Gênesis. Temos também isso presente de vários locais do mundo que estão geograficamente afastados e que estão também em diferentes tempos da humanidade. Né? Então tem culturas que vieram antes e depois e que defendem o mesmo conceito. Vamos ter também um conceito de céu e inferno nas mitologias. Os antigos já defendiam a noção de céu e inferno, mas por que eles sabiam disso? Porque é consequência da revelação que foi dada a Adão, que transmitiu para suas descendências, que foi dando ao longo da história, prosseguimento. Só que sim, como eu disse, cada um foi moldando a sua mitologia conforme as suas limitações intelectuais e também por influência das paixões dos povos. Então vai ter descrições do inferno que são mais e menos precisas e outras que também vão ser aí mais próximas, né, do inferno católico, digamos. Né? Então você vai encontrar aí na Grécia os Campos Elísio e o Tártaro. Né? O Campo Elísio dos gregos é o céu, propriamente dito, que também os romanos criam nisso. E o Tártaro é onde que as pessoas más são punidas. É o inferno propriamente dito. Os nórdicos vai ter Valhalla e Helheim. Ou seja, Valhalla é o céu dos nórdicos e Helheim é a casa dos mortos, o inferno dos nórdicos. Você vai ter os egípcios, que é a Aru e Daat. Um é o céu, o outro é o inferno. Os babilônicos, os persas, os astecas, os hindus, todos eles vão ter ali o seu céu e inferno. Você vai também encontrar os conceitos de bem-aventurança, ou seja, os virtuosos são premiados e os maus são castigados. Você vai ter conceitos de que existe sim o bem e o mal, você vai ter conceitos de que existem valores objetivos morais que devem ser obedecidos, seguidos, amados. Sim, você vai ter. Então, por exemplo, para os gregos, aqueles que fossem heróis, que tivessem feito grandes feitos em vida, que foram, seja por meio das letras ou pela guerra, né, pelas armas, eles vão ser recompensados com o Elísio, vão para a Ilha dos Bem-Aventurados. E aqueles que foram pessoas más, ladrões, estupradores, pilantras, canalhas, enfim, vão para o Tártaro, vão ali ser punidos eternamente no Tártaro. E uma coisa peculiar também da mitologia grega. Na mitologia grega existe um lugar que fica no inferno, né, no Hades, porque nós temos que também aqui fazer uma distinção. Hades é o nome de um deus grego, o deus do submundo.
Só que também ele é chamado de Hades no sentido de ele ser também a parte do submundo. Então, ele é ele representa a figura de um deus, mas ao mesmo tempo de um lugar. Então, o Hades, ele tem regiões. Então, você vai ter o Hades e lá embaixo do Hades você vai ter o Tártaro, que faz parte do Hades, só que é uma coisa que fica mais no abismo. É no Tártaro que são punidas as almas dos ímpios. Só que dentro do Hades existe um lugar chamado a Ilha de Asfodelos. E lá é um lugar que é compatível com um limbo. Sim, um limbo. Ali eles acreditavam que as pessoas normais, que não tiveram nem maldade, nem tantas virtudes, são pessoas normais, elas iam ali para os campos, né, a ilha de Asfodelos. Então tem aí uma coisa análoga ao limbo, podemos dizer. Nos nórdicos, os que viveram, né, e morreram gloriosamente nas batalhas vão ser aí enviados para Valhalla, e os que viveram pessimamente vão ser enviados para Helheim, né? E em específico na região de Nastrond, alguma coisa assim, que é onde eles vão padecer mesmo os sofrimentos, porque Helheim, ele também, assim como Hades, é um lugar. Lá é chefiado por Hel, que é a deusa da morte, digamos. E lá tem a casa de Hel. Na casa de Hel vai as pessoas que não tiveram uma vida heróica, que não se destacaram tanto, mas que também não foram maus. Então você vai ter também aí, digamos, um limbo. Uma curiosidade. Na mitologia nórdica, as valquírias são semelhantes aos anjos, por exemplo. As valquírias eram mulheres que montavam, digamos, em cavalos, né, alados, como que fosse um Pégaso, mais ou menos, e elas pegavam as almas ali dos falecidos e levavam eles para Valhalla, onde poderiam ali, junto de Odin, Thor, Freya e todos o panteão dos deuses nórdicos ali, lutar gloriosamente. E uma coisa muito curiosa é que na mitologia nórdica você tem uma escatologia. Sim, o Ragnarok nórdico é um conceito ali do fim dos tempos, que não tem em muitas mitologias. Então ali no fim dos tempos, o Ragnarok, que é o destino dos deuses, Thor, a figura de Thor, vai enfrentar a serpente do mundo, que é uma serpente que é tão grande que envolve toda a Terra, né, que é Midgard. E nesse combate contra a serpente, Thor, após matá-la, ele vai morrer. Então é como que um sacrifício feito por Thor. Ele se torna ali um herói. E essa coisa é referente, de algum modo, ao fato de que no futuro viria um Redentor. Claro que podemos ver que é uma verdade que está totalmente incompleta. Os egípcios, né, quando as almas eram mortas, elas iam ser julgadas no reino dos mortos, no tribunal de Osíris. Eles iam ser encaminhados por Anubis, que recebiam essas almas. E se o coração dessas almas fosse leve, eles iam para Aru. E se o coração fosse pesado, eles iam ser devorados por Amit, que era o devorador de almas, que era um monstro com cabeça de jacaré. E, curiosamente, na mitologia egípcia, você tem um conceito imperfeito, mas tem ali, da ressuscitação dos mortos. Então, como vemos, as mitologias possuem muitas coisas que vão aí a favor do catolicismo, né? Dão aí embasamento para mostrar que nós, católicos, cremos num livro verdadeiro. A diferença das mitologias para o catolicismo é que nós, os católicos, recebemos de Deus a revelação dada diretamente por Ele. As mitologias, por sua vez, não receberam a revelação. E é por isso que elas estão repletas de erros, e repletas de iniquidades. Embora tenha ali alguns elementos que são bons, digamos, verdadeiros. Só que alguns que exageram, quando se estuda a mitologia,
Eles acreditam que, de algum modo, né, as pessoas podem ser salvas por causa da mitologia ou de outras religiões. Isso é falso. Ninguém foi salvo por causa das mitologias ou tampouco por causa de outras religiões. Os pagãos que morreram antes de Cristo e que foram, digamos, salvos no limbo, sim, foram para o limbo, onde gozam de felicidade plena, de forma natural, eles foram em virtude de Deus, da misericórdia e da justiça e da graça de Deus, mediante ao fato de que eles observaram a lei natural. É por isso que, por exemplo, na Divina Comédia de Dante, Dante coloca ali boa parte dos filósofos gregos, né? Tu vai ter ali Aristóteles, tu vai ter Sócrates, vai ter Platão, no limbo. Porque eles ali observaram, digamos, as leis naturais. E como eles também não tinham conhecimento da revelação divina, não faziam parte também da descendência, da raça eleita de nosso Senhor Jesus Cristo, também não puderam aí participar da bem-aventurança no reino dos céus. Então, podemos concluir aí que não tem que ter medo de dizer que, por exemplo, na mitologia tal tem uma coisa que é parecida com o que tem na Bíblia. Pelo contrário, é para mostrar pro tolo que faz a acusação de que nós somos plagiadores de outras religiões, para esse idiota perceber que, não, pelo contrário, o fato da outra religião ou da mitologia lá que diz uma coisa que é parecido com o que está no nosso escrito, é só mais uma prova de que nós estamos na verdade e de que aquilo que está lá é verdadeiro. Porque tem gente que até hoje não acredita, por exemplo, em Adão e Eva. Adão e Eva existiram, é dogma. E não é apenas um dogma, é uma coisa de ordem racional. Então dá para se demonstrar racionalmente a necessidade de um primeiro casal. E isso todas as mitologias estão em comum acordo. Assim como estão em comum acordo de que houve primeiramente um primeiro motor, um ser uno, que deu origem a todas as demais coisas. Então é isso. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.